Devocional diário Descobertas da Fé. Domingo, 12 de janeiro. As dores de Paulo. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Uma antiga tradição do segundo século depois de Cristo descreve Paulo de um modo bem diferente do que muitos imaginam. Baixinho, calvo, pernas arqueadas e nariz acentuado. Ele era, fisicamente falando, o oposto do ideal grego de homem virtuoso. Para piorar, Paulo ainda teve que lidar com constantes decepções dentro e fora da igreja. Ele chegou ao ponto de perder a vontade de viver. Alguns especialistas em saúde mental, ao avaliarem suas cartas, suspeitam que Paulo tenha sofrido graves crises depressivas. De fato, Paulo fala mais de 60 vezes de angústias, fraquezas e do sofrimento em si. A palavra grega que ele usa no versículo de hoje para tribulação é tilipsis, que literalmente significa pressão no peito, um sentimento próprio de alguém que está encurralado ou aprisionado sem possibilidade de escape. Imagine uma biografia como esta. Em Damasco, teve que descer em um cesto para fugir da prisão. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 32 e 33. Foi expulso de Antioquia. Atos, capítulo 13, versos 50 e 51. E apedrejado em Listra. Atos, capítulo 14, verso 19. Na Macedônia, foi açoitado e amarrado com os pés em um tronco. Atos, capítulo 16, verso 23 e 24. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica devido ao que havia pregado em Bereia. Atos, capítulo 17, verso 13 e 14. Em Jerusalém, foi acusado e perseguido e quase foi morto. Atos, capítulo 21, verso 27 até o verso 31. Finalmente, naufragou em Mileto. Atos, capítulo 27, verso 13 até o verso 20. Foi picado por uma serpente em Malta. Atos, capítulo 28, verso 3, e então decapitado em Roma. Paulo também conheceu muitas cadeias por amor a Cristo e não foi como um missionário visitando presos. Ele mesmo esteve encarcerado em 5 diferentes cidades. Falando de si mesmo na carta aos Coríntios, ele afirma ter passado por várias prisões. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Foi muito emocionante para mim visitar a prisão Mamertina, em Roma, onde provavelmente Paulo tenha passado os últimos dias de sua vida. Como alguém em um buraco escuro poderia manter tamanha esperança? Nada, a não ser o encontro e a constante comunhão com Cristo. Essa é a mesma receita para qualquer pessoa que deseja vencer espiritualmente hoje. Como está a sua comunhão com Deus?